Então, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu agradeço aí vocês pelos novos inscritos, né? Todo dia temos inscritos novos no canal. Obrigado, então, para você estar se inscrevendo aí. E o meu intuito é justamente isso aí, tá passando, então, informação para vocês, tá? Hoje a gente vai estudar um pouquinho, então, sobre o multímetro, né? Como utilizar o multímetro, tá? As diferenças aí, aonde a gente regula ele para estar medindo utilizando ele aí na elétrica e na eletrônica, né? E dizer que é um aparelho muito útil, então, que quem gosta dessa área provavelmente já tenha, né? Ou vai ter, então, um multímetro uma hora em casa aí para estar medindo essas grandezas aí, beleza? Nós vamos ver também sobre fontes, né? Tipos de fontes, tá? Adaptadores de energia, tá? E também vamos ver alguns circuitos, então, sobre elétrica, né? Para a gente começar a interpretar um pouquinho dos circuitos eletrônicos. Mais para frente a gente vai ver alguns circuitos mais completos, né? Isso é para a gente ter uma ideia, não que você vai, por exemplo, das fontes ali, eu vou passar alguns circuitos de tipos de fontes, tá? Não que a gente vai desenvolver uma fonte, mas é para a gente entender um pouquinho de como funciona uma fonte, como funciona um adaptador. Se tiver interesse ele está comprando um multímetro, que não é caro, é baratinho, e você usa, como eu falei para você, você utiliza ele em várias situações aí, que você paga rapidinho esse preço aí. Então, se você tiver interesse em comprar um multímetro, embaixo nos comentários aí eu vou deixar um link, então, para você estar entrando direto num equipamento bom aí do Mercado Livre e estar adquirindo esse equipamento aí. E assim você compra através do nosso link, não paga nada mais por isso, tá? Mas está dando uma moral para o nosso canal aí para ajudar e apoiar o canal, beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou dar uma instrução para vocês, né? Para quem assim tem pouco conhecimento, está querendo aprender mais aí a respeito então do multímetro, tá? Lembrando que esse é o multímetro, não um capacitímetro, não um capacímetro, né? E nem um amperímetro, tá? Então eu vou deixar nas perguntas ali embaixo, então, e vou estar passando foto para vocês, então, sobre o que seria um amperímetro, o que seria um capacímetro, tá? São, então, equipamentos mais específicos aí, tá? Mas para a gente que usa o dia a dia, então, esse aqui é bem indicado, tá? Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Vou mostrar para vocês mais de perto, então, ó. É, a gente tem as faixas aqui de medição, então, onde você vai, então, tá virando a tua setinha para apontar o que você quer medir, correto? Então, o que a gente tem aqui, ó, corrente. Então, pessoal, olhando de perto o multímetro, o que a gente tem, então, né? Posição desligado, né? O reloginho aqui, a ponteirinha fica em desligado. Eu tenho aqui a energia, então, alternada, né? Corrente alternada, corrente contínua. O que é a corrente alternada, então, pessoal? É a corrente da nossa tomada, né? 110, 220, 380, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho que medir uma 110, por exemplo, eu posso medir no limite de 200, né? Agora, se eu vou medir uma 220, por exemplo, eu tenho então que botar no 600, né? Porque já está acima do 200 aqui, tá? Então essa é a corrente alternada. A corrente contínua, o que ela é contínua? Depois que ela passa então por uma fonte, por um adaptador, ou uma bateria, por exemplo, uma pilha, ela se torna então uma corrente contínua. Então na corrente contínua a gente tem aqui de baterias, então pilhas, né? 1,5 volts, 6 volts, 9 volts, 7,5 volts, 12 volts, 24 volts, tá? Então seria bateria ou depois que passa então por um adaptador, uma fonte, né, estabiliza ela então se torna uma corrente contínua, tá? E aqui em corrente alternada, como ela sofre esse ciclo então de onda, né, de positivo e negativo, é onde gera os hertz, então, né? Então quando a gente olha atrás de um equipamento 50 hertz, seria o quê? 60 Hz, por exemplo, são então 60 ciclos por segundo, né? Então, nesse ciclo da energia que a gente então vê quantos hertz tem o equipamento, correto? Aqui para baixo, então, eu teria a resistência, medir em ohms, então, né? E aqui eu teria, então, medir a amperagem que consome o equipamento que a gente estaria vendo depois aí, eu mostro para vocês. E aqui a continuidade que a gente vai ver a seguir também, tá? Então, seria isso. Tá? Aqui então é corrente contínua. O que é corrente contínua então? É a corrente estabilizada aí depois que passa então por um adaptador, por uma fonte, né? Então entra numa fonte 110, né? Sai 12 volts, 6 volts, 4 volts, 7 volts, 9 volts, então dependendo do tipo de fonte, né? Então o que eu mostrei para vocês, ó, a gente aqui tem vários tipos de fontes, né? Tá? Cada uma então com
com a sua potência aí adequada, né? Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora, eu tenho uma fonte aberta, ó, tá? Então, como eu vou estar passando para vocês também aqui em cima, alguns exemplos aí de alguns circuitos de fontes. Então, cada fonte, existe um tipo aí para estar fazendo os equipamentos, assim, os componentes adequados para estar implantando nela, né? Para que se chegue, então, à potência adequada aí que a gente precisa, tá? Então, cada fonte é uma diferente da outra. Existem várias maneiras aí de estar fazendo, né? Cada um, então, cada engenheiro aí adapta aí de acordo com a necessidade de cada fonte aí, tá? Existem as fontes chaveadas e as fontes normais, né? O que seria a fonte chaveada? É aquela que você pode deixar na tomada, então, e assim que carregou o equipamento, ela desliga, né? Então essa seria uma fonte chaveada, tá? Então, como eu mostrei para vocês aqui, continuando, né? O que eu meço aqui? A resistência, então, em ohms, né? E aqui, e esse lado aqui, então, se eu mudar a amperagem, se eu mudar a colocação dos pinos aqui, eu estou medindo, então, quantos amperes está gastando, então, de corrente um devido equipamento, tá? Só que eu vou ter que mudar as pinagens aqui, depois eu mostro para vocês. Então, o que a gente vai começar medindo aqui, para ter uma ideia? Eu tenho aqui, então, entrando uma tomada de luz e entrando naquela fonte 24 volts lá. Então, o que eu iria medir? Primeira coisa, né? Quanto eu tenho aqui na minha entrada aqui no meu disjuntor, né? Então, eu posso estar medindo lá no 600, ó, tá? Ou posso estar medindo aqui no 200. Por quê? Porque ela é 110, 127, né? Ó. Então, ontem a gente estava medindo, estava dando 128, tá, pessoal? Hoje está em 125. Porque a Energisa, aqui a companhia de energia, ela pode então estar oscilando, um dia está mais alto, um dia está mais baixo, tudo vai depender da produção deles aí, da distribuição deles, tá? Então por isso que sempre existe esse limite, essa diferença, né? Tá? Então o que eu tenho aqui, ó? Como o meu disjuntor está desligado, eu não tenho energia, né? Vou ligar o meu disjuntor então, ó, entrou então 125 e acendeu a luzinha da minha fonte, tá? Então eu medi que eu tenho então 127. O que eu vou medir aqui então na minha fonte, pessoal? Quanto que é essa fonte então? 24 volts. Onde que eu vou medir então? Eu tenho que colocar aqui. Se eu colocar no 20, né? Já passou. Aqui então é corrente contínua. Então eu vou ter que medir no 200 porque ela é 24, ó. Ela é acima do 20, né? Então eu vou medir aqui positivo e negativo, preto e vermelho, né? Ó, eu tenho então 23,8, 24 volts. Como está abaixo, como eu falei para vocês, né, hoje, então está medindo 23,8. Ela é de 24 volts, tá? A gente tem aqui um regulador dela. Deixa eu tentar ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Tentei dar carga máxima, vamos ver se ela vai chegar aos 24. Ó, chegou até os 26, tá? Então essa fonte eu consigo ter uma regulagem aqui, ela é uma fonte regulável, né? Tá? Eu consigo então via uma chave aqui, ó. Pegar ela com jeitinho aqui. Vamos lá. Então essa, pessoal, como é uma fonte regulável, eu consigo então estar fechando ela aí com mais precisão, tá? Então aqui, pessoal, eu tenho outra fonte 12 volts, tá? Onde eu estou acionando uma lâmpadazinha, então. E eu vou medir então quanto tem essa fonte para a gente ter uma ideia, ó. 12,15 volts, tá? Então, né, até 20 aqui eu posso estar medindo 12, como a outra eu medi em 24, né? Eu teria então que coloquei no 200, né, para estar medindo corretamente aí, tá? O que mais? Vamos ver aqui. A gente, por exemplo, então tem outros tipos aqui de baterias, né? Tá? Então, como eu estou medindo bateria, então é desse lado aqui. Então, o que eu preciso achar aqui, ó? Negativo e positivo. Essa é uma de 9 volts. Estava no meu multímetro, ela acusou que estava com carga baixa, tive que trocar. Também está com 4,43, tá? Então tá baixa. Essa é uma de 1,2, recarregável. Tá acusando 74, tá invertido, ó. Então, positivo no vermelho e negativo no preto, né?
Como ela é de 1.2, está com 74, então precisa carregar, tá? Essa é outra, então, ó, de 8.4. Outro tipo de bateria. Vamos ver com quanto que ela tá. Isso aqui tá muito tempo descarregado lá, ela tá totalmente descarregada, tá? Tem mais nem sinal, ó. É muito tempo, então, sem carga, né? Teria que dar uma carga nela para ver como ela se comporta, tá? Essa aqui é uma de 1.5, então, dessas comum que a gente compra, não é recarregável, novinha, tá com 1.54, então tá bem carregada, né? Essa aqui, se eu não me engano, eu testei outro dia, ela tem um pouco de carga, vamos ver. Essa é 7.4, então negativo, positivo, ó, falei para vocês, 7.7, essa então tá bem carregada, tá? Então são tipos de baterias aí que a gente pode estar, como é que eu vou te dizer, monitorando, né, a carga dela, então, desse lado aqui, que é corrente contínua, né? Alternada, então, por que alternada? Porque ela faz uma curva, depois eu vou mostrar para vocês, ela sobe e desce, ela oscila, então, de positivo a negativo, né? Que é a de tomada da nossa tomada aí da casa, tá? O que mais que a gente pode estar medindo, então? Aqui na parte de resistência ohms, né? O que eu consigo medir, então, pessoal? Consigo medir os resistores, né? Tá? Resistência, né? Aqui é uma resistência variável, né? Então aqui o que eu tenho aqui, ó, um resistor de 51K, onde que eu vou colocar? 20, está muito abaixo, então eu tenho que colocar no 200, né? Então eu venho aqui 51K. Esse pouquinho é a diferença que todo resistor tem, como eu falei para vocês, a última cor aqui indica então se ele tem uma tolerância de 5 ou 10% a mais ou a menos, né? Que é aceitável, tá? Esse é um de 10K, então eu vou botar onde? No 20K. Aí vou medir ele, 9.8, ó, tá? Tá na média também, né? Esse aqui então é um de, tentar descobrir aqui já. 4.5, né? 45, tá? Então é 45K ohms, né? Tá? A gente vai medindo então, e aqui é um potenciômetro então variável, né? Que é aquele que eu mostrei para vocês, né? Que eu consigo então medir a variação. Ele vai de 0 a 100, então, ó. Opa, escapou aqui. Então, se a gente pegar, ó, vai ficar melhor se pegar certinho aqui, né? Eu tô no 20 e não vai dar. Se ele é de 0 a 100, né? Tem que colocar no 200, tá? Então aqui, ó, 0, vai subindo, 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 subindo a 100, né? 95.8, então ele também tem uma média de perda aí, tá? Então, esse é um resistor variável, né? Um potenciômetro, tá? Para que mais que eu uso então meu multímetro, pessoal? Aqui é continuidade, esse é muito utilizado, tá? Para que serve a continuidade então? Vamos lá. Onde que está aqui? Para que serve a continuidade então? Eu tenho vários fusíveis lá, não sei se está queimado ou não. Eu encosto nas duas pontas. Apitou então, quer dizer que eu tenho continuidade entre as duas partes do equipamento. Um motor, por exemplo, um motor elétrico, né? Desse de bobina normal, tá? O que vai acontecer? Se eu encostar nos dois fios dele, tá virado aqui. Eu botei positivo com negativo, né? Então vamos ver. Positivo e negativo. Ó, apitou quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho continuidade. Então o meu enrolamento dele, a minha resistência dele, continua intacta. Se eu botar na energia, ele vai funcionar. Aqui eu tenho uma chave, então essa é normalmente closed, normalmente fechada. Então a partir do momento que eu encosto, vai apitar, porque ele está fechado. Então chegou no final do curso, desligou, né? Largou, está apitando, tem continuidade, e no fim do curso fechou. Porque ele normalmente closed, normalmente fechado. O que é o normalmente fechado? Tá fechado o contato. Quando tive o contato lá, ele abre. Se ele fosse normalmente aberto, ele estaria aberto. Quando eu der o contato no botão, ele fecha, tá? Que é o exemplo desse carinha aqui, ó. Né? Aqui é o normalmente closed, tá fechado. Que ele corta o sinal. E aqui eu tenho normalmente aberto. Apertei, ele fecha o sinal. Ele é o contrário, então, tá? Isso é muito usado, então, em automação, né? Os processos que a gente vai estar fazendo aí. O que mais que serve a continuidade? Um relé, por exemplo, ele tem uma bobina, como é que eu vou te dizer? É, eletroímã, né?
Então o que vai acontecer? Se eu clicar aqui, ele está tendo passagem. Ó. A partir do momento então que eu cortar, fechar o curto dele, ó, para de passar. Aqui seria o contrário, então, né? Eu não tenho a passagem, ó, assim que eu conectar, então ele me dá a passagem aí, tá? Esse é o funcionamento do relé também para a gente testar se um relé tá bom. O que mais, então? Outra parte aqui, por exemplo, a gente então vai medir um capacitor, né? O que eu tenho medido aqui no capacitor? É só para fazer um teste. Ele não é um capacímetro, ele não consegue então me definir qual a voltagem correta, qual os microfarad dele, tá? Ele só vai me servir para quê, então? Para mim saber se ele tem uma carga ou não, né? Se ele tá bom ou não. Então aqui se eu medir, opa, tô no errado aqui, ó. Eu tenho que medir aonde ele? É, voltagem, né? Porque é volts, tá? Então o que vai acontecer? Tem que estar em zero. Não, ele ainda tem carga. Então eu tenho que encostar os dois fios para descarregar. Agora eu vou medir. Tá em zero. Não descarregou direito. Vamos descarregar. Aí, tá em zero, né? Agora eu venho aqui no continuidade. Dou uma carguinha nele aí de alguns segundos, né? Volto lá no medir de novo volts. E ele tem uma carga, então, que ele carregou. Quer dizer que ele está mantendo a carga, então tá um capacitor bom, tá? Então é para isso que serve o multímetro aí. Outro detalhe no multímetro também é amperagem. Aqui eu vou medir amperagem. O que seria amperagem, então? Quantos amperes aí uma lâmpada, né, estaria me gastando da minha corrente aí? Então vamos lá. Como que eu vou descobrir, pessoal? Eu tenho então essa lâmpada, né? Isso aqui é uma lâmpada de painel de carro, tá? 12 volts. Então aqui ele está ligado direto no 12 volts. Como que eu vou descobrir qual é a amperagem, então, que essa lâmpada me gastaria lá da minha bateria, né? Que uma bateria de carro, por exemplo, ela tem 90 amperes. Então, uma lâmpada de farol, por exemplo, gasta 5 amperes, né? Ela tem 60 watts. 60 watts é a força dela, né? Então, ela me gasta 5 amperes. Essa aqui, como que eu vou medir? Então, eu vou ter que trocar aqui, pessoal, ó. Trocar os pinos, né? É 10 amperes aqui, o vermelho, o preto aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar essa lâmpada e saber quantos amperes, então, ela estaria me gastando aí da corrente dela. Então, eu liguei, olha lá, ó, 0,6 amperes, tá? Então, eu precisaria aí de quanto? De 100 lâmpadas dessas aí para estar me dando 60 amperes. Então, uma bateria de carro tem 90, a do farol tem 5. Pra você ter uma ideia, então, do cálculo aí, né? Sobra bateria pra caramba, né? Mas por que uma bateria de carro, então, precisa de 90 amperes, pessoal? É por causa do motor de arranque, né? A hora que vai dar partida no motor, ele precisa de muita força no motor de arranque para fazer girar o motor, né? E tá acionando, ligando o motor, então. Então, por isso que a bateria do carro precisa ser extremamente forte, por causa do peso do motor, né? Para dar os primeiros giros, então, no motor. Por isso que precisa de uma bateria forte. Tranquilo? Então, o que mais? Outro detalhe, pessoal. Se você botou o multímetro nesse posicionamento para medir a amperagem, jamais a gente pode chegar, por exemplo, agora e ir lá no 110, né? Tá? E aqui no 110 e tentar medir o 110. A partir do momento que eu encostar isso aqui, eu vou causar um curto-circuito. O meu vai sair vai dar uma explosão aqui, né? Uma faísca, tá? E vai entrar em curto, o meu disjuntor vai desligar. Por quê? Porque esse aqui ele tá como se fosse uma continuidade, tá? Não é um teste de positivo e negativo aqui, ele ficou como se fosse uma corrente só, ele passa por dentro então e passa pelo outro. Então ele virou uma continuidade de corrente aqui para a gente estar medindo a amperagem. Então se eu quiser medir de novo o 110, 220, eu tenho que voltar o vermelho para a posição aqui e o preto para a posição aqui. Agora eu posso ir lá então no 110, 220, né? E tá medindo então a minha energia, tá? Então vamos ver como é que tá a minha resistência hoje, ó. Se a gente então deixar na resistência fraquinha lá e você medir com a mão aqui, ó, o nosso corpo também tem uma resistência, tá? Então vai ficar alterando lá, medindo a resistência do nosso corpo aí. Por isso que a gente toma choque, tá bom? Então eu vou fazer esse teste de novo aqui, pessoal, que eu acho que ficou meio mal. A gente acabou não vendo direito a fiação, tá? Então, se é para mim testar a lâmpada, ó, eu ligo então, né, as duas partes da lâmpada, um no negativo e um no positivo da minha fonte 12 volts. Para mim fazer o teste então de amperagem, eu não vou chegar aqui e medir, né, quanto deu, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar então e vou colocar como se eu fosse uma resistência no meio do caminho, ó, tá? Então, ó, né? Então eu não liguei lá para saber, como se eu fosse, como se o meu multímetro então fosse uma resistência, tá? Então é assim que eu consigo medir a amperagem, ó.
Eu estou numa linha só, estou na linha positiva, então fazendo a linha positiva passar por dentro do meu equipamento e mostrar quantos amperes aí está gastando, ok? Então acho que agora ficou melhor explicado, dando para ver os fios, né? Tá bom? Ele gasta então 0,6, né? Metade aí de 1 ampere, tá bom? Então vamos lá. Então, para a gente ter uma ideia, pessoal, de watts, tá? O que é o watts? É a potência, então, de luz, né? Que essa lâmpada gastaria, tá? Então, uma lâmpada de carro, como eu falei para vocês, ela gasta de farol 60 watts, tá? Essa lâmpadazinha de LED, ó, ela gasta 3,5 watts, né? E essa aqui, que é uma lâmpada de iodo, tá? Uma lâmpada extremamente forte, ó. Essa então ela gasta 500 watts aí, a potência dela, tá? De iluminação. Então eu precisaria de 150 dessa para dar a claridade aqui, a força que essa aqui tem. Tá? Para que eu usei essa lâmpada então, pessoal? Quando eu fiz a minha placa de automação lá para vocês, que eu mostrei para vocês, né? Eu preciso ter as trilhas dela então. Então eu imprimi essas telas na placa. Então aqui eu tenho ela, ó, se vocês olharam, essa aqui, ela é impresso na placa, então, as trilhas, né, para fazer a conexão dos componentes eletrônicos, né? Então eu precisava o quê? Se a gente olhar, ela é toda desenhada, tá? Então como que eu fiz isso aqui? Através do trabalho de serigrafia, né? Então eu tive que emitir essa luz, botei numa tela serigráfica, então quando eu ensinar vocês a fazer placa desse tipo, então nós vamos estar estudando direitinho, né? Como então tá fazendo a revelação aí, o processo. É o mesmo processo serigráfico, então, né? Para a gente estar fazendo as trilhas, né? Então eu usei ela porque ela é uma lâmpada muito forte, né? Tá? Então ela consegue revelar para mim a imagem da minha placa aqui que eu fiz ela e futuramente vou mostrar para vocês. Beleza? Então por isso que uso uma lâmpada forte assim. Então, por exemplo, como que eu sei quantos amperes, por exemplo, uma lâmpada de carro gasta, né? Ela é 60 watts, tá? E eu uso ela em 12 volts, eu divido então 60 pelo 12, então vai gastar 5 amperes, né? Então uma lâmpada de farol de carro, ela me gasta 5 amperes. Essa lâmpadazinha pequenininha que a gente testou, né? Essa então, quando a gente testou, ela estava gastando 0,6 amperes, né? Acho que a gente fez o teste, né? Então aqui, pessoal, a gente teria um desenho, né? Para ter uma ideia de como funcionaria, né? Então o que que forma aqui a tensão, né? O que que seria a tensão, então? 5 volts, 10 volts, 12 volts, bateria, pilha, fonte, tomada 110, 220, isso seria a tensão em volts, né? 110 volts. Corrente em amperes, né? Que é amperes, como a gente comentou, então, 5 amperes que ela gasta, 0,6 como a lâmpadazinha, né? É a corrente, então, que ela gasta naquele momento, então, de energia da minha tensão, né? Tá? E resistência, então, é os ohms, lá, os watts, né? O que essa resistência, então, consome, né? Para estar acionando uma lâmpada, para estar acionando um equipamento, um motor, qualquer coisa. Então, vai ter uma resistência, vai ter um gasto, né? Então é informado em ohms, né? A resistência, tá? Ou em watts também, né? Ok? Aqui a gente tem um outro circuito simples, só para a gente estar entendendo, né? Então, quando a gente olhar um desenho assim num circuito elétrico básico, o que eu tenho aqui, pessoal? Isso é mais e menos, então quer dizer a minha fonte de energia, que é volts, né? Então, minha bateria de 5 volts, minha bateria de 1,5 volts, a minha tomada de 110, né? Meu adaptador, minha fonte de 12 volts. Então, aqui então seria o meu fornecedor de energia, minha bateria, minha fonte, né? De energia, tá? Então, aqui os elétrons circulando no circuito. Para eu ter essa circulação, então ele tem que sair pelo positivo e entrar pelo negativo. Então, existe uma corrente aqui, né? Dos elétrons que se movimentam. Aqui eu tenho uma chave, então, seletora, né? Está desligada. A partir do momento que eu baixar e ele encostar lá, eu fecho o curto, então, e o meu sistema começa a funcionar. O que que corre, então, como eu falei para vocês? A amperagem, os amperes, né? Quanto que aquela lampadinha, então, gastava para funcionar? 0,6 amperes. Beleza? Aí eu tenho, então, uma resistência, né? O que é a resistência? O chuveiro, uma lâmpada, o filamento, né? O motor, tudo, então, vai ter uma resistência que vai estar consumindo essa energia, né? Para estar funcionando, tá? E o que circula é em volts, então, como a gente viu, né? Então aqui seria um circuito básico para a gente estar interpretando, né, um circuito eletrônico, beleza? Aí eu vou estar passando alguns para vocês. Futuramente a gente vai interpretar uns circuitos maiores aqui, só para a gente ter uma introdução aí, beleza? Então, falando de fontes, né, pessoal, existem fontes aí de tudo que é tipo, tá? Pessoal, outros dois tipos de fontes também, né? Então, como eu falei para vocês, tudo são fontes, tá?
mas cada uma aí de acordo com a sua potência, com a sua aplicação, né? Tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho uma fonte aberta para vocês terem uma ideia, e eu vou estar passando em imagens em cima alguns circuitos, então, de tipos de fontes, tá? Então, uma fonte é diferente de outra. Por quê? Vai depender da carga aí que o pessoal quer que essa fonte, que esse adaptador, então, forneça para nós, né? Então, existem fontes chaveadas e fontes normais. As fontes chaveadas é aquela que você pode deixar na tomada, carregou o equipamento, ela desliga sozinho. Mesmo ela estando na tomada, ela não tem problema. Não que seja aconselhável, tá? Sempre tirar, né? Essas outras fontes normais, por exemplo, você quer parar ela, você tem que desligar ela, você tem que tirar da tomada ou desligar uma chave aí, um disjuntor, né? Tá? Ou tirar da tomada. Sempre aconselhando a sempre tirar da tomada. Mesmo uma fonte chaveada, né? Nunca correr o risco, tá? Porque pode acontecer de cair um raio, alguma coisa, né? E acontecer um acidente. Então sempre tirar as fontes da tomada, né? Então, como eu falei para vocês, eu vou estar passando aí alguns circuitos, então, de alguns tipos de fontes aí para a gente entender, né? Então, existe a fonte comum como é que se diz, por ponte, né? Feita por diodos, tá? Uma das mais comuns, as mais antigas, né? Hoje elas estão um pouco mais modernas aí também. Então, só para a gente ter uma ideia aí de fontes, né? Então, fontes existem de milhares aí, não tem nem como definir, né? Quantas tem, tá? Para cada bateria, para cada equipamento, para cada componente, então é feita uma fonte então adequada, né? Para estar funcionando, né? Por exemplo, essa da minha placa aqui, por exemplo, deixa eu ligar ela aqui onde está a fonte dela, eu estava usando agora aqui, só achar. Então, o que vai acontecer? A minha fonte, por exemplo, ela foi então destinada, né, a ser utilizada com essa fonte, tá? Então, a partir do momento que eu conectei ela aqui, ó, eu ligo ela, essa placa está funcionando. Então, o circuito dela está funcionando, ela não está não tá me causando resultado, por quê, pessoal? Precisava estar conectado no computador, o programa lendo essa placa, né? A tela lá do monitor interpretando as informações, e lá via mouse, lá eu clicando no botãozinho lá, então acionando essas saídas aqui. Então, só para vocês verem, né? Que essa placa, então, ela precisa ser alimentada por uma fonte também, né? Então, todo equipamento eletrônico, a gente sempre tem que pensar na fonte da alimentação, né? Como o circuito ali mostra, que eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? Então, pessoal, agradeço vocês pela paciência de mais uma aula aí. Desculpa a bagunça aí atrás, depois eu arrumo, né? O negócio é apresentar para vocês, então, o material e o assunto de aula aí. Então, nas próximas aulas aí, a gente vai estar estudando sobre transistores, sobre diodos, né? Peço um like de vocês, então, para apoiar o canal aí, que ajuda muito, não tenho vergonha de pedir, que isso incentiva a gente, faz parte, então eu preciso de um like de vocês, se puder me ajudar aí, eu agradeço. E se puder se inscrever também, melhor ainda, tá, pessoal? Aprendeu alguma coisa, gostou de alguma coisa, então, colabora com a gente, dá um like, se inscreva, indique o nosso canal para alguém aí, que a gente precisa crescer, então, para estar trazendo mais conteúdos para vocês. Como eu falei, né, isso dá trabalho, tá? A gente disponibilizar um tempo aí para estar desenvolvendo essas aulas, então, como eu falei para vocês, eu tento ser o mais breve possível, o mais simples possível, porque eu estou aqui para ensinar, então, quem não conhece, quem é curioso, quem está querendo aprender, tá? Você que é profissional, você que é formado, eu também sou formado na área, mas tento passar de uma forma mais simples possível para vocês, sem muita complicação. Beleza? Então aguardo vocês para próximas aulas aí, para a gente estar aprendendo aí sobre mais tecnologia na área aí. Beleza? Valeu?